Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga no Senhor Jesus. Quinta-feira Santa. Eu desejo realmente que a paz do Senhor esteja com você, meu irmão. Que a paz restauradora de Deus esteja com você, minha irmã. Que essa Quinta-feira Santa seja verdadeiramente santa na sua vida. Por que Quinta-feira Santa? Porque nós acompanhamos nosso Salvador passo a passo nessa semana. Acompanhamos desde domingo a sua entrada triunfal em Jerusalém, cumprindo-se a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que dizia que o rei simples, justo e vitorioso entraria na cidade santa de Jerusalém, montado no jumentinho. Quarta-feira Santa, dia dos santos óleos, ao óleo da unção de Deus. Quinta-feira, hoje, Quinta-feira Santa, dia da ceia do Senhor. A instituição da Eucaristia. A palavra Eucaristia, palavra grega, que significa ação de graças, agradecimento. Quando nós nos reunimos ao redor da mesa do Senhor, ao redor do altar do Senhor, para celebrarmos a Eucaristia, na verdade, estamos celebrando a ação de graças. É o grande agradecimento ao Pai pela pessoa de seu Filho, na pessoa de seu Filho Jesus de Nazaré. E qual o significado da ceia, do pão, da Eucaristia? No capítulo 19 do livro de 1 Reis, nos diz a palavra que o profeta Elias estava fugindo, foi para o deserto. Por quê? Porque Jezabel, a esposa de Acabe, que era pagã, Acabe era judeu, Jezabel era pagã, uma mulher terrível, terrível, tenebrosa, adoradora de ídolos, ela adorava Baal, um deus falso. E diz a palavra de Deus que houve o desafio de Elias aos 450 sacerdotes de Baal. Diz a palavra de Deus no capítulo 18 que durante horas e horas os 450 sacerdotes de Baal clamaram e Baal não ouviu, não respondeu e não agiu, porque Baal era um deus falso, era um ídolo que tinha boca, mas não falava, tinha olho, mas ouvia, tinha pés e não andava, porque era um deus falso. Mas quando Elias orou ao Deus vivo, diz a palavra de Deus, que caiu fogo do céu, consumindo o holocausto ali sobre o altar. Jezabel ficou furiosa e instigou seu marido Acabe para matar Elias. Elias foge para o deserto. Diz a palavra de Deus que Elias foi para o deserto, deitou-se debaixo de um junípero, debaixo de uma árvore, mas diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor apareceu a Elias. Elias estava dormindo, desanimado. Talvez você esteja exatamente assim, irmão, desanimado. Elias estava esperando a morte no deserto. Talvez você esteja assim, exatamente assim, achando que a morte seria a solução ou é a solução para o seu problema. Elias estava desanimado. O desânimo não é apenas para mim e para você. O profeta, o homem de Deus, também estava esperando a morte. Havia um decreto de morte sobre Elias. Diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor apareceu a Elias, tocou em Elias e disse: levanta-te, Elias, e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Elias comeu, bebeu, novamente tornou a dormir. Pela segunda vez, o anjo tocou em Elias, dizendo: levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias se levantou, comeu aquele pão, bebeu aquela água e com o vigor, com a força daquele alimento, andou 40 dias e 40 noites até ao Monte Horebe, a montanha de Deus. Irmão, aqui, neste episódio de Elias, já era uma prefiguração da Eucaristia, o verdadeiro pão que nos anima a continuar caminhando e a subir e a chegar e a subir o Monte Horebe, a montanha de Deus. Somente pelo pão eucarístico, somente pelo pão que desceu do céu, que é Jesus, como está em João capítulo 6. Eu sou o pão vivo descido do céu, disse Jesus. Somente com o vigor deste pão, nós temos coragem de nos levantar, de caminhar. Elias andou 40 dias e 40 noites, com o vigor de pão e água que foram trazidos pelo anjo do Senhor. Imagina, se Elias andou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, a montanha de Deus, com o vigor, com a força daquele alimento, daquele pão e daquela água que o anjo havia trazido, imagina o que nós podemos fazer nos alimentando com o verdadeiro pão do céu, que é Jesus eucarístico,
Jesus na Santa Eucaristia para nós, católicos cristãos. Meus queridos, vamos receber o Senhor. Hoje é dia da ceia do Senhor. Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia na Quinta-feira Santa. Sejamos fervorosos, sejamos apaixonados por Jesus Eucarístico. Ele que é o verdadeiro pão que nos leva para o céu. Para nós hoje, o Monte Horebe representa o céu, a vida eterna. Não podemos parar. Não pare, irmão. Irmã, não pare. Continue lutando, continue caminhando. Não desanime. Não desanime. Deus é contigo, meu irmão. Irmã, Deus é contigo. Receba Jesus. E com a força deste alimento, assim como aconteceu com o profeta Elias no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Receba Jesus e você chegará até a montanha de Deus. Que Deus abençoe a todos. Teremos agora um breve intervalo e voltaremos com a palavra do Evangelho. De volta, meu amado, minha amada, com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui na Rede Paulista, com a palavra do Evangelho. Vamos lá? João, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 15. Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 15. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de trair Jesus, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando numa toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Chegou a Simão Pedro. Mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas irás compreendê-lo em breve. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não os lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis puros. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu sou vosso mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais vós também. Palavra da salvação. Irmão e irmã, estamos às portas, véspera da Sexta-feira Santa. Momento mais importante da nossa fé. Jesus, depois dessa ceia, onde ele institui a Eucaristia e lava os pés dos discípulos, ele vai para o Monte das Oliveiras, em oração. Lá no Monte das Oliveiras, Jesus chega a suar sangue, ou seja, ele entrou numa angústia mortal, a ponto do sangue esvair pelas suas veias. Diz a palavra de Deus que nosso Salvador estava sentindo a proximidade da sua morte, a sua morte de cruz, a sua morte redentora, pela minha salvação e pela sua salvação. Ninguém me amou, ninguém me ama e ninguém me amará mais do que nosso Senhor e Salvador Jesus, o Galileu, ele, o Nazareno, Jesus de Nazaré. Jesus sabia que eu ia trair, sabia que era Judas, porque o diabo já havia posto no coração de Judas Iscariotes
o desejo de trair nosso Salvador. Diz a palavra de Deus que Jesus, inclinando-se, lavou os pés dos seus discípulos e disse: eu sou o mestre de vocês, eu sou o Senhor de vocês, mas assim como eu fiz, façam vocês também. Lavem os pés uns dos outros. Meu irmão, minha irmã, lavemos os pés uns dos outros. O que significa lavar os pés de alguém? Fazer o bem. Está escrito em Gálatas capítulo 6. Se eu posso fazer o bem, devo fazer, porque o que o homem plantar, isto ele vai colher. No capítulo 4, no final do capítulo 4 do livro da carta de São Tiago diz: se alguém souber fazer o bem e não faz, peca. Lavemos os pés uns dos outros. Como lavar os pés? Perdoe alguém que fez mal a você. Mesmo que a amizade não volte, não tem problema. Perdoe. Isso é lavar os pés, liberar o perdão. Não vale a pena guardar mágoa, ressentimento no coração. Libere o perdão. Peça ao Senhor esta graça nesta quinta-feira santa e, sobretudo, na sexta-feira santa. Visite um doente. Faça o bem. Sacie a fome de alguém que está necessitado. Dê um abraço em alguém, um sorriso. Visite alguém que está precisando. Leve uma palavra de conforto, de ânimo para alguém que está desanimado, para alguém que está pensando até mesmo na morte, que a vida não tem mais sentido. Isso é lavar os pés, fazer o bem, irmão. Saciar a fome de um pobre. Vestir aquele que está nu. Visitar e sarar aquele que está enfermo. Visitar e levar uma palavra de conforto àquele que está preso. Agindo assim, nós seremos verdadeiros discípulos do Mestre Jesus. Ele, sendo grande, se fez pequeno. Sendo rico, Senhor do céu, se fez pobre na pessoa de Yeshua, de Jesus. Deus abençoe a todos e até amanhã, sexta-feira santa, dia maior da nossa fé. Até amanhã, se Deus quiser.